Obrigado pelo convite, doutor Fádulo. Eu acho que é uma iniciativa muito importante esse tipo de discussão, que a diabetes é uma doença multidisciplinar e multiprofissional, né? É um paciente bem complexo. A gente tem aí, acho que uns 4, 5% de diabético na população, que vai ter lesões em vários órgãos. E eu vou falar um pouco agora sobre complicações vasculares na diabetes mellitus. Então, essa é uma lâmina de uma artéria de um paciente diabético, é uma lesão de uma artéria de médio calibre, que mostra uma calcificação da média. Essa é a lesão que chama esclerose calcificante da média de Monk-Berger. E esse é o tipo de lesão que é frequentemente encontrado numa lâmina de uma artéria de um diabético. Mas, além da lesão da macrocirculação, nós temos também uma lesão da microcirculação, que é a microangiopatia diabética, que acomete vasos de até 100 micras, 0,1 milímetros. Então, aqui é uma lâmina de pele mostrando alterações da microcirculação. Aqui são arteríolas normais, aqui para cima são arteríolas ocluídas, em que é um tipo de lesão diferente, em que ocorre uma proliferação endotelial, não é uma lesão da camada média. Qual que é a importância do diabetes mellitus na doença vascular? O paciente diabético com diabetes mellitus, ele tem uma chance de ter, de 2,5% dos pacientes diabéticos podem ter úlcera em membros inferiores por ano. Isso leva a um alto custo social. Os cuidados com o pé do paciente diabético, eles podem reduzir de 40% a 50% das amputações. Então, é fundamental os profissionais da saúde orientarem isso na unidade básica de saúde, para que haja uma diminuição das amputações. 25% das internações do paciente diabético é decorrente de infecções dos pés. E o pé diabético, ele é responsável, de acordo com o DataSUS, a 59% das amputações não traumáticas. Então, a gente já pode ver, só nessa epidemiologia, qual é a gravidade da doença arterial vascular no paciente diabético. Então, a lesão arterial no paciente diabético vai levar a uma lesão neurológica devido à microangiopatia, vai levar a lesão em outros órgãos-alvos, como a retinopatia diabética, cerebral, cardiológica, como o Dr. Chagas bem explanou, renal pela microangiopatia diabética e lesões neuropáticas. O grande problema do pé diabético, além da neuropatia, que já foi exposta em uma outra apresentação em outro dia, além da neuropatia, da ausência de sensibilidade do pé, esse pé muitas vezes tem uma lesão microangiopática, conforme eu mostrei naquele slide anterior, e macroangiopática. Então, como que surge uma lesão nos membros inferiores do paciente diabético? O paciente diabético tem distúrbios metabólicos, como já foi bem dito, e tem a microangiopatia, conforme eu acabei de falar. Esses distúrbios metabólicos associados à microangiopatia vão levar a uma neuropatia, e isso vai levar a uma diminuição da sensibilidade e da propriocepção, e alterações autonômicas. Então, muitas vezes, um pé isquêmico diabético, ele é um pé vermelho, porque tem lesão do nervo simpático, levando a uma vasodilatação do pé. Então, é um pé que muitas vezes tem uma isquemia crítica, como eu vou mostrar adiante, porém, o aspecto de perfusão não é tão ruim, é até bom. Além disso, ocorre a aterosclerose da macrocirculação e a microangiopatia. E isso vai levar a uma vasculopatia, como diminuição de fluxo sanguíneo no membro. A associação da neuropatia e a vasculopatia nesse membro
sobre a região plantar, em que ocorre um aumento de pressão decorrente da neuropatia, alteração de sensibilidade da propriocepção do pé, você vai ter uma pisada com pontos de apoio irregulares. Isso vai levar ao aparecimento de calos, fissuras e alteração da pele da planta do pé do paciente. Ao aparecimento de lesões, calos, fissuras vai levar a uma infecção secundária, ao aparecimento de uma úlcera, que pode evoluir para uma gangrena. Então, é fundamental a gente conhecer toda essa fisiopatologia para poder tratar esse paciente com o pé diabético. Então, isso daqui é uma alteração motora que ocorre no pé, os dedos ficam em garra, associados à alteração das oclusões arteriais da macrocirculação e da microcirculação, com aumento da pressão, principalmente na cabeça do metatarso, vai levar ao aparecimento de uma lesão na planta do pé. O grande problema é diferenciar um pé com microangiopatia. Então, o que a gente pode ver aqui é uma gangrena de dedo. E um pé com vermelhinho, com boa perfusão. Isso tem oclusão arterial da macrocirculação ou é só uma neuropatia associada à microangiopatia que a gente pode simplesmente amputar esse dedo? Então, vamos ver o que fazer diante desses casos. Então, é fundamental a gente fazer um bom exame físico com palpação de pulsos femorais, poplíteos, pulsos distais e ausculta arterial para saber se o paciente tem uma estenose crítica ou uma oclusão das artérias dos membros inferiores, denotando, assim, uma doença da macrocirculação. Então, você, verificando que tem um pulso pedioso presente com uma gangrena, você pode debridar ou amputar um dedo sem risco de evoluir por uma gangrena do membro. Muitas vezes o pé tem uma isquemia tão crítica que é visível no exame físico. Aí não tem essa dúvida do que fazer nesse paciente. Agora, o pé anterior, que a gente verificou que tinha uma gangrena de dedo e o pé com boa perfusão, se ele for submetido a uma amputação desse dedo sem ser realizada a revascularização da macrocirculação, muitas vezes o pé vai evoluir para uma piora pela agressão cirúrgica, uma piora da gangrena e perda do pé, levando a uma amputação no nível mais alto, uma amputação transtibial. Existem métodos para você diagnosticar como é que está a microcirculação. Esse é um método que você vê o volume de pulso arterial. Isso daqui é mais em hospital de pesquisa, é raro numa unidade básica de saúde, até num hospital geral. Mas a gente tem o Doppler ultrassom arterial. Se você tem dúvida se o paciente tem oclusão arterial, é um exame simples, ver o fluxo arterial, ver se o fluxo é trifásico, se é monofásico. Com isso, você consegue realizar o diagnóstico de uma oclusão arterial. Importante ver o tipo de pisada do paciente para ver se tem alteração neurológica, levando então a uma compressão da cabeça do metatarso. Isso daí tem alguns hospitais que tem uma plataforma computadorizada que consegue ver o tipo de pisada do paciente, se existe uma posição anômala dessa pisada. Então, alteração num pé neuropático com aumento da pressão da cabeça do metatarso, como a gente pode ver nesse pé aqui neuropático, os dedos em garra, vão levar a um mal perfurante plantar. Esse pé que tem uma boa perfusão e tem pulsos distais, a gente pode debridar sem nenhum problema, não existe um risco de evoluir para uma gangrena. Uma outra maneira da gente verificar a perfusão é medindo a pressão transcutânea de oxigênio. Se ela estiver acima de 30 milímetros de mercúrio, tem uma perfusão adequada para realizar um debridamento do pé. O grande problema da pressão
das artérias distais, que a gente mede na tibial posterior e tibial anterior, e compara com a pressão do membro superior, isso daí se chama índice tornozelo-braço. O grande problema do paciente diabético é justamente aquela calcificação de Monckeberg. Então, a gente pode ver aqui um raio-x simples, a artéria toda calcificada. Se a gente colocar um manguito de pressão numa artéria toda calcificada, com certeza o ITB vai dar próximo do normal, não demonstrando a real isquemia que ocorre no membro inferior. Mas existe uma pressão que a gente pode realizar, que é a medida da pressão da artéria digital. Existe um manguito de dedo em que a gente vai medir o fluxo da artéria digital. Se a medida da pressão digital estiver maior do que 30 milímetros, com certeza tem um fluxo adequado para esse membro. Um outro exame que é muito utilizado é a arteriografia. Então, aqui nós temos uma aorta abdominal, bifurcação, artéria femoral, femoral comum, femoral profunda. E aqui para baixo temos a femoral, antiga femoral superficial, agora chama só femoral, a artéria poplítea na interlinha articular, a bifurcação, tronco tibio-febular, tibial anterior, e as artérias de perna. Isso é uma arteriografia normal. E aqui a tibial posterior, a tibial anterior e a fibular. No paciente com arteriosclerose, a gente vai conseguir observar a oclusão dessas artérias. Como a gente pode ver aqui, a artéria femoral superficial, uma oclusão e uma circulação colateral importante. Aqui nós temos a artéria poplítea com oclusão dos 3 ramos tibiais, com reenchimento da tibial posterior e da tibial anterior. Então, essa é uma arteriografia que é bem característica do diabético. Normalmente, a arteriosclerose no diabético, as lesões são mais extensas do que o paciente com arteriosclerose comum, decorrente de cigarro, dislipidemia. O diabético tem uma extensão maior da lesão. Normalmente, a tibial anterior e a tibial posterior estão ocluídas. Existe uma oclusão, muitas vezes, ou acima ou abaixo da artéria poplítea. Então, aqui a gente não vê nem o tronco tibiofebular e nem a artéria tibial anterior. As tibiais estão ocluídas com o reenchimento da fibular por colaterais. Então, o enxerto nesse paciente diabético, muitas vezes você tem que realizar enxertos mais distais, aqui ou na tibial posterior, ou nessa artériazinha aqui, que é a plantar medial, ou então na dorsal do pé. Então, são enxertos distais que a gente chama. Lembrando que a doença arteriosclerótica no diabético, o paciente diabético tem 10 chances maior de ter uma doença arteriosclerótica do que o paciente não diabético. Um outro exame que é também solicitado para estudar as oclusões arteriais é a angiorressonância. O tratamento da isquemia consiste no tratamento clínico, com controle dos fatores de risco, como glicemia, a dislipidemia, pressão arterial, abolição do tabagismo, exercícios e medicamentos. Esses são os pacientes que não têm lesão trófica, eles não têm uma úlcera, uma gangrena no pé. São pacientes claudicantes. Esses pacientes não devem ser operados. Quando o paciente apresenta uma gangrena de dedo, uma úlcera isquêmica plantar, em que ele tem oclusão das artérias, ele tem que ser submetido a intervenções para revascularizar essa artéria ocluída. Então, nós temos procedimentos endovasculares e nós temos procedimentos cirúrgicos.
Os procedimentos cirúrgicos consistem em endarterectomia, você tira a placa de dentro da artéria, se for no caso da artéria femoral superficial ou da artéria femoral comum, é um procedimento que pode ser realizado. Ou a gente realiza pontes, que são operações em derivação ou bypass, que são pontes com veias safenas ou pontes com outros substitutos, como a prótese de Dacon ou de PTFE, que é o politetrafluoretileno. Então, aqui nós temos um exemplo de um paciente que tinha um fluxo bom até a artéria tibial posterior, mas essa artéria tibial posterior estava ocluído no terço distal dela, com reenchimento da plantar medial. Então, esse paciente foi submetido a um bypass com safena da artéria tibial posterior até a plantar medial, levando a uma cicatrização da lesão que ele tinha no pé. Isso daqui é uma arteriografia de controle. Vou dar um exemplo só para mostrar um pouco aqui do que a gente pode fazer endovascular. Um paciente de 68 anos, e ele foi submetido a uma angioplastia de tibial posterior esquerda com balão e amputação do quarto pododáctilo esquerdo. Então, é um paciente que chegou ao serviço com uma gangrena do quarto dedo. A gente pode ver que não é um pé tão isquêmico, tem uma perfusão, denotando que provavelmente ele tem uma neuropatia diabética. E esse paciente não pode ser simplesmente submetido a uma amputação de quarto dedo, senão ele pode evoluir com um agravamento da gangrena com perda do pé. Então, foi realizada uma angiotomografia, que é um exame que a gente realiza atualmente para ver as lesões. A gente vê que tem lesões de artérias tibiais. A femoral superficial está aberta, a poplite está aberta, e a lesão dele realmente é nas artérias de perna, que é bem característico do diabético. Muitas vezes o paciente tem pulso poplíteo, mas não tem pulsos distais. Então, esse paciente tinha indicação de revascularização, a artéria femoral, antiga femoral superficial estava aberta, poplite aberta e as tibiais ocluídas. Então, foi realizado um cateterismo, igual se faz na coronária. A gente passou um fio guia, um catéter. Aqui o reenchimento da tibial posterior por circulação colateral. Então, aqui introduzimos um balão. Foi realizada uma angioplastia da tibial posterior. Aqui ainda tem uma lesão. Uma outra angioplastia, e a tibial posterior foi totalmente aberta, com fluxo bom agora. Então, a gente vê que o enchimento está rápido da tibial posterior, e aqui a artéria dorsal do pé, ou pediosa, com reenchimento por colaterais. Então, alguns exemplos de isquemia em paciente diabético foram submetidos à angioplastia, depois amputação do dedo com gangrena e com uma boa granulação pós-amputação. Um outro caso também com lesões aqui no metatarso, no primeiro metatarso e no hálux, após angioplastia, uma boa circulação com boa perfusão. Algumas vezes a gente tem uma gangrena no calcâneo. A chance de após revascularização, isso não granular, é alta e esse paciente tem que evoluir para amputação. Então, existe uma opção cirúrgica que é após a revascularização das artérias tibiais, você pode realizar um retalho livre microcirúrgico. Então, você pega um retalho que pode ser da região dorsal ou abdominal e faz uma microcirurgia colocando um retalho assim na planta do pé, com uma boa cicatrização. Então, resumindo o que eu falei sobre a arteriopatia no diabético, a gente deve realizar o diagnóstico da arteriopatia diabética, ver se a lesão de artérias, a lesão é macroarterial ou microarterial, e a gente deve optar pelo melhor tratamento cirúrgico ou endovascular.
E sempre lembrando que a gente tem que cuidar muito bem dos pés do paciente diabético. Obrigado pelo convite e pela atenção.